Bom dia, vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico nenhum, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube, é muito bom ser Vasco, a mais um cafezinho com o Portuga para falarmos desse amor incondicional, o Clube de Regatas Vasco de la Gama. E aí, galera, não tem muita novidade, né, mas o mais importante é o torcedor. O Vasco é um clube que tem uma torcida muito forte, as redes sociais, elas fervem todo dia, porque todo mundo dá sua opinião, né, todo torcedor não deixa de ser um dirigente, né, do clube, porque dá várias opiniões. Eu ontem, nas minhas redes sociais, eu queria hoje falar isso para vocês. Sei que muita gente não está preparado para essa conversa, mas eu vou ser bem objetivo e bem direto. Tem muita gente falando, fora Payet, fora Coutinho, né, porque o Coutinho se machuca muito, o Payet só toca para trás e vem aqui para bater palminhas, aquela coisa toda. Gente, olha só. Apaga essa ideia de que a diretoria iria tirar os dois, aí da teórica, na matemática, 3 milhões, e que o Vasco iria trazer dois grandes jogadores. Não vai acontecer. Primeiro que custa dinheiro para você trazer o jogador, entendeu? Então, esses caras são fora de série sim, são extra série, são grandes jogadores. Agora, eu acho que tem que ter, por exemplo, uma composição do salário do Payet, aquela coisa que o Payet quer ficar, pelo menos que eu entendi ontem, de alguns amigos da academia lá que eu malho, que são ligados ao futebol, ligados ao Vasco lá, indiretamente, disseram que ele quer ficar. E tem um torcedor que gosta do Payet, mas abraça muito a formação de opinião de muitos setoristas, muitos repórteres, muita gente não gosta do Payet, né? Até claro, quem viu o Edmundo jogar, quem viu o Romário, quem viu o... Só que, gente, é uma outra realidade. Hoje o Vasco é um clube dos times grandes aí, dos grandes times do futebol brasileiro. É um clube que está mais combalido, muito em função dessa covardia que o Vasco foi vítima, cara. É inacreditável, a SAF do Vasco quebrou, entendeu? Venderam o clube sem nenhuma responsabilidade, nenhuma. Eu não sei como que ainda não cobraram isso desse Jorge Salgado, desse Carlos Osório. Esse Carlos Osório nunca mais ouvi falar nele, não sei se ele está no Brasil, se está em Portugal. Tinham que cobrar o que fizeram com o Vasco, porque agora o clube ele ficou muito combalido, né? A diretoria não tem muita força financeira e também, com todo respeito, que eu já falei várias vezes, eu acho que o Pedrinho, o presidente, o Pedro Paulo, ele precisava de gente de envergadura para estar junto com ele. Eu vou dar uns exemplos assim, por exemplo, para o diretor executivo, claro que ele está na seleção, mas é um exemplo bom, né? O Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, quando trabalhou com o Dinamite em 2008 para 2009, né? O Vasco, quando foi para a Série B, aí o Vasco trouxe o Rodrigo Caetano, ele trouxe vários jogadores desconhecidos, mas todos jogadores de qualidade. O único jogador que era craque, né, extra série, era o Carlos Alberto. Carlinhos, né? CA19. Esse sim, mas tirando o Carlos Alberto, e mesmo assim o Carlos Alberto veio no amor, né? O Carlos Alberto queria voltar para o Brasil, aquela coisa toda, e aceitou o desafio. Mas os outros jogadores que deram certo, Newton, Jefferson, né? Lembra do Gelmé, o canhoto, né? Acho que veio do Santo André, o Elton também, que veio do Santo André, jogadores desconhecidos, mas que o Fagner, que era do Corinthians, mas era desconhecido também, não era um jogador, era da base do Corinthians. Ele conseguiu montar um time que fez o Vasco depois virar uma base que em 2011 nós fomos quase campeão brasileiro. Não fomos campeão brasileiro, por causa da arbitragem, a gente lembra daquele Vasco-Flamengo, isso aí também, eu não gosto mais de falar de juiz não, que isso é cansativo, mas o Vasco foi para a Libertadores, poderia ter sido campeão da Libertadores em 2012 também, se tivesse passado pelo Corinthians, né? Que eu tenho certeza que o Corinthians passou, foi campeão. O Vasco, se passasse também, eu acho que o Vasco ganharia o título, porque eram os dois melhores times da competição, era Vasco e Corinthians. Então, tudo isso que eu estou falando reflete de que o Vasco precisava de gente com criatividade para trazer jogadores para o nosso Vasco, entendeu? Essa janela de novo agora, gente, desculpe, pífia. E aí a gente precisava de saber de quê? Além de tudo, eu estou assim misturando a situação, mas deixa eu organizar aqui o que eu quero falar para vocês. Precisávamos de um treinador, um grande treinador. E ó, de verdade, nada contra o Carille, quem sou eu para ficar aqui criticando o trabalho do Carille. É um treinador que foi campeão pelo Corinthians, pelo Santos, então tem que respeitar. Só que eu acho que o Carille, ele, por ele ser muito introspectivo, ele não é um cara altivo, é um cara assim, de liderança. O Vasco precisa de um cara diferente. E esse cara se chama #Renato Gaúcho no Vasco. O porta-lupa, ele mesmo, porque é um treinador de pulso,
que organiza time taticamente, que sabe, que também traz jogadores. Ele ia participar dessas janelas. Por isso que, de repente, é um treinador que não está ao alcance do Vasco, porque assim, eles querem enfiar no clube pela goela abaixo. Você acha que o Carille indicou o Lloyd? O Carille indicou o Nuno Moreira? O Carille indicou o Garré? Não, você vê que são jogadores normais, gente. O melhorzinho ali é o Nuno Moreira, e mesmo assim ainda quero ver jogar, mas o Lloyd é folclore. Ele postou no Instagram dele ontem, anteontem, né? Quem treme, uma foto dele no treino, quem treme é folha, sabe? Parece que ele fez 2 jogos que fez chover, não pegou na bola, o jogador meio maluquinho mesmo, né? Ele é literalmente maluquinho. Tomara que eu esteja enganado. Mas assim, o Vasco precisa de ter um planejamento, a começar com o comando técnico, o treinador. Então, você vê, olha o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava muito mal, final de temporada, desorganizado. Quem é que o Atlético Mineiro trouxe? O Cuca, gente, o velho Cuca. O Cuca organizou o Atlético está voando. Isso é dedo do treinador. O jogador é uma mola mexe, claro, do futebol, né? Mas o treinador é os outros 50% ou 60%. O treinador, quando organiza um time taticamente... Eu vou falar uma outra ferida aqui, que é muito difícil, que as pessoas acham que ingratidão. Não é ingratidão, eu estou sendo muito sincero. O Verratti, ele é intocável no VAR. Gente, isso tem que acabar. O Verratti está se arrastando em campo. O jogo com o Flamengo foi muito mal. Todos os últimos jogos do Verratti, ele está muito mal, brigando com a bola, mas brigando mesmo. O Vasco puxou os 2 contra-ataques contra o Flamengo no sábado passado, ele tropeçou com a bola. Então é muito difícil esse tipo de comportamento. Então, rapaziada, o Vasco tem que voltar a ser o que ele sempre foi, organizado, usar a prata da casa. Eu queria ver o Ryan de centroavante. Pô, é proibido ver o Ryan. O Ryan jogou de centroavante contra o Bahia o ano passado e o Payet fez uma das melhores partidas dele no Vasco. Ele destruiu aquele jogo, meteu 2 gols. O Vasco meteu em 20 minutos, já estava 3-0 o Vasco. Depois o Vasco se enrolou porque na defesa batendo cabeça, o Vasco no passado tomava muito gol, né? Muitos gols. Então o que eu estou querendo, o que eu estou pedindo, o que eu estou sugerindo é que tu abrir mão do Coutinho e do Payet, você não vai arrumar jogadores dessa qualidade, não vai. O Payet, eles tocam para trás. O que você tem que fazer com o Payet? Sentar com o Payet é o seguinte, meu irmão, tu vai ficar até dezembro, vai. Agora olha só, meu irmão, sacode a poeira, cara. O Vasco, o torcedor do Vasco, ele gosta de jogador que se entrega, perdeu da carrinho. E o Payet é aquele cara que tá assim, parece que ele acha que tá todo mundo satisfeito. Meu irmão, se o Payet traduzir o que a gente pensa do Payet, a maioria, o Payet vai se assustar, vai querer ir embora. Então, só que eu acho o Payet um jogador muito acima da média. É um jogador que tá bem fisicamente, né? Tá bem fisicamente, ele tem condições de agregar no Vasco esse ano ainda, com total certeza. Agora, taticamente, e o Coutinho é a mesma coisa. Coutinho é problema físico, tem que entender o que está havendo. Agora, o que eu penso é o seguinte, cara, o Vasco, ele tem que ter nuances de... Agora que esses 20 dias parado, eu espero que o Vasco, hoje eles vão fazer um amistoso contra o Maricá, um jogo treino agora 9h30, mas que o Vasco faça experiência, o treinador faça experiências para surpreender não só o adversário, como a própria torcida vascaína, sabe? Ter um esquema tático diferente, ter coragem, sabe? Como eu falei, tá na hora do Ryan ser testado de centroavante, tá na hora disso. Está na hora de usar um Vasco mais... usar. Outra coisa, o Maurício Lemos. Está na hora do Maurício Lemos jogar, gente. O cara veio para ser a referência na zaga. Entendeu? Aí vai ver. Tem que ser no lugar do Lucas Freitas, que é um jogador que eu comecei a ter uma boa impressão dele. Pô, mas contra o Flamengo foi um desastre. Então, desculpa, é banco. E aí o Maurício Lemos junto com o João Vitor é a zaga. E aí o Vasco treinar e fazer realmente uma abertura. Porque a gente vai abrir os primeiros 5 jogos nossos. São 5... Todo jogo é pedreira, mas dos 5 tem 4 aí pedreira. Vamos pegar de cara o Santos, depois Corinthians fora, Ceará fora, vamos pegar o Flamengo. O Sport em casa pode ser que seja um jogo mais factível do Vasco vencer. Então, gente, acorda, o torcedor vascaíno tem sede e fome, e a diretoria não é boa, a diretoria sabe que o torcedor tá pé da vida, né? Porque tanto é que o presidente, tanto que ele se incomoda, que ele sai bloqueando todo mundo. Se ele não visse, ele diz que não vê rede social. É uma ova, vê assim, vê todo mundo, ele vê todos os setoristas, ele vê youtubers, ele vê torcedores se queixando no próprio Instagram dele, que ele agora fechou o Instagram dele para ninguém, para que não ter mais novos amigos, né? É o direito dele, também não quero mais falar disso, não, que isso é problema dele, é a vida dele, né? Nem me interessa. O que me interessa é que ele faça um trabalho bacana e que ele cumpra
que ele honre quem votou nele. Eu, por exemplo, votei nele, né? E eu, quando conversava com ele na pré-campanha, na pré-eleição, o que ele falava que quando chegasse o Vasco ia ser um divisor de águas na vida do torcedor, e até agora, porque, gente, você querer só atacar, se preocupar com que a dívida é importante, óbvio, né? Assim, você com dívida você não faz nada, você tá morto. Mas você, no futebol, que é competitivo e agressivo, que precisa ter jogador de qualidade, você só ficar no conservadorismo ali e não buscar uma inovação de time, um treinador de ponta, a gente vai ficar para trás, gente. E aí a gente vai ser aquele clube de coadjuvante, de 10º lugar, fica feliz. Que é assim, ontem eu estava vendo no canal, o brilhante canal Atenção Vascaínos, que eu gosto muito, que eu sou muito fã, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo Flávio Dias. Ele falou uma coisa ontem, é verdade, no sextor dele, do AV News, né? Que começou a fazer quem o Vasco é pior e melhor. Cara, a gente foi olhar lá, o Vasco fica lá para 11º, 12º lugar. É terrível isso, gente. É terrível essa sensação de um time como eu, que estou acostumado, sempre fui acostumado a ver um Vasco vencedor. A gente tá falando assim, nós somos pior que esse, pior que esse, pior que... Não, nós somos melhor que o Mirassol, nós somos melhores que o Sport Recife. Isso dói, hein? Isso dói demais e a gente precisa mudar isso. Só quem pode mudar isso são dois, é a torcida cobrando e a diretoria. Diretoria, honre o voto das pessoas que votaram em você, cara. Honre o voto das pessoas que votaram em você. Simples assim. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Cafezinho com Portugal volta amanhã, se Deus quiser. Um sábado abençoado para todos. Fui!